Estamos aqui na Torre dos Clérigos para falar deste edifício como caixa acústica. Se é indubitável que este conjunto edificado da Irmandade dos Clérigos, constituído pela Igreja, pelo Hospital e pela icónica Torre, é um marco arquitetónico na paisagem urbana da cidade do Porto, é mais difícil detectar que este complexo, que este monumento barroco, é um poderoso instrumento musical. Por um lado, podemos afirmar que o valor simbólico da torre sempre foi sublinhado pelas badaladas dos seus sinos. Por outro, temos aquele espaço que é o âmago deste instrumento, que é a igreja. Uma caixa acústica de planta oval com uma abóbada correspondente, com dois órgãos na cabeceira, dispostos simetricamente relativamente ao eixo do edifício. Como é típico do período barroco, um edifício e uma igreja em particular pode ser considerada como uma obra de arte total, para o qual confluem vários modos de expressão artística, nomeadamente a música, e a música tem um papel preponderante nas cerimónias religiosas, e portanto todo este conjunto de expressões artísticas confluem para fazer deste espaço de culto, um acontecimento, enfim, espetacular, teatral mesmo, que evidentemente vai contribuir para fazer passar a mensagem divina. Quando se fala da relação da música com a arquitetura, temos como pressuposto que essa relação acontece fundamentalmente através do espaço. O espaço é, de facto, o elemento primordial, o elo de ligação das duas artes, porque a música é produzida no espaço, a música ou o som, de uma maneira geral, é produzido no espaço e o receptor está nesse mesmo espaço para receber a mensagem sonora. Portanto, de facto, é o espaço o elemento primordial da relação entre as duas artes. Por conseguinte, não se trata aqui de atender às relações proporcionais que levaram Robert Fludd a propor um edifício musical ideal, o Concórdia Templo, em perfeita sintonia com a tradição pitagórico-platónica, ainda que a reverberação destas ideias tenha sido significativa no período barroco. Aliás, para além da forma, a proporção não pode ser descartada quando se trata de questões acústicas, como prova o trabalho de Christopher Wren. Só que não será a via da analogia musical, enraizada numa tradição intelectual onde quer a arquitetura, quer a música, são o reflexo da ordem matemática do cosmos, bem sintetizada na conhecida expressão de Goethe de que a arquitetura é música petrificada, que privilegiaremos. Serão antes as afinidades e os condicionamentos recíprocos entre a arquitetura e a música, com origem nas determinantes espaciais. Questões que nos permitem detectar a simbiose entre o espaço da Igreja de Notre-Dame de Paris e a música polifónica de Perrotin, o espaço da Basílica de São Marcos de Veneza e a técnica dos cori spezzati, levado ao rubro por Giovanni Gabrieli, ou a Igreja de São Tomás de Leipzig, para o qual Bach compôs as suas cantatas e paixões, entre outros exemplos que podiam chegar até à contemporaneidade, altamente revigorados, por exemplo, por Xenakis, Stockhausen ou Pierre Boulez. Não podemos deixar de referir ainda o caso paradigmático da Basílica de Mafra, projetada por Ludovici, com os seus 6 órgãos, um portentoso instrumento musical, para o qual foram concebidas peças expressamente por alguns compositores portugueses, como sejam João Sousa Carvalho ou Marcos Portugal, entre outros. O que faz dos clérigos um instrumento musical é a torre, que tem a meia altura uma cartela onde está inscrita a seguinte frase em latim: louvai-o com símbolos ressonantes, onde a torre diz ao que vem. Está ali para celebrar esta ligação entre a terra e o céu, através da sua verticalidade, e ser um farol de música. Mas depois temos a igreja como caixa acústica, é aí que está realmente a alma do templo. E tem, por assim dizer, um coração, que é a sua capela-mor, onde palpitam os 2 órgãos de tubos, de confecção ibérica, mas onde se podem associar naturalmente músicos, cantores e uma orquestra.
Mas a alma do instrumento, como referi, é a nave de planta oval, corresponde a um cilindro, portanto, que é coroado com uma abóbada com uma forma aproximadamente de um elipsoide. A planta é uma planta oval, como disse, mas é preciso esclarecer que o termo, a figura oval e a figura elíptica, podem aproximar-se bastante. Sob determinadas condições, a oval sobrepõe-se praticamente à elipse. E é o caso aqui nos clérigos. Não é possível distinguir a olho nu se a forma da planta é uma oval ou é uma elipse. Eu diria que a elipse é a forma ideal, enquanto que a oval é uma concretização prática dessa mesma elipse no terreno. Portanto, temos uma oval, mas que podemos genericamente enquadrar na família de igrejas de planta elíptica. Isto é importante porque a elipse e os espaços de planta elíptica, como os espaços resultantes das cónicas, como sejam também a hipérbole e a parábola, gozam de um prestígio particular nesta época. Os arquitetos barrocos e os teóricos da arquitetura do período, nomeadamente dois deles, Marin Mersenne e Athanasius Kircher, advogam a superioridade destas formas, das cónicas, de uma maneira geral, relativamente a outras nestas questões acústicas, e Kircher, concretamente, fala da planta elíptica e de uma abóbada elipsoidal como uma abóbada ideal para fazer a reflexão do som, que ademais diz que deveria ser bem polida para que essa reflexão fosse eficaz. Ora, não me parece que a abóbada que nós vemos aqui nos clérigos tenha a ver com isto. Como nós vemos aqui, uma simulação de arcos torais em granito e intermeada com panos de mármore, realmente é tudo em estuque, é um trabalho muito bem feito, porque nós de baixo somos levados a pensar que se trata realmente de uma abóbada de pedra, mas não é uma abóbada de pedra. E certamente Nasoni não era esta abóbada que teria imaginado. Ele teria imaginado uma abóbada com uma pintura de quadratura, um trompe-d'œil. Aliás, foi nessa condição que ele veio para o Porto, para fazer as quadraturas da Sé Catedral, na Capela Mor e na Sacristia, não é? E, enfim, entretanto faz-se arquiteta, vem aqui fazer esta igreja, e de certo, se ele tivesse feito aqui um trompe-d'œil, uma quadratura que arrombaria esta cúpula e levaria a igreja até ao céu, isso corresponderia exatamente à intenção também de Kircher, uma vez que a abóbada seria lisa, polida, garantindo uma reflexão eficaz dos sons. A planta oval, que é adotada por Nasoni nos clérigos, tem antecedentes no período maneirista e depois conhece um desenvolvimento particular no período barroco. O primeiro grande exemplo é Sant'Anna dei Palafrenieri di Vignola, em Roma, que Nasoni certamente conhecia, mas eu queria chamar a atenção para duas igrejas romanas que estão mesmo implicadas no traçado desta igreja dos clérigos. Refiro-me a San Giacomo degli Incurabili, de Volterra e Maderno, onde se pode reconhecer a interseção dos arcos torais com as abóbadas, tal como acontece aqui nos clérigos, na relação da abóbada da nave, quer com o coro alto onde nos encontramos, quer com a Capela Mor. Estas duas igrejas romanas que vou referir são importantes, mas também San Carlo alle Quattro Fontane de Borromini. Aí nós temos uma coisa muito interessante, é que a imposta da abóbada elipsoidal corresponde a uma oval que é exatamente a mesma oval que é adotada no plano dos clérigos. Outra influência de Nasoni, já detectada por Robert Smith, é Santiago de la Valeta de Carapecchia, um borrominiano por excelência, e aí a influência processa-se também ao nível da geometria da oval, mas particularmente no que diz respeito à Capela Mor, porque a Capela Mor era de dimensões reduzidas, provavelmente idêntica ao primeiro plano da igreja de Nasoni, também tinha uma Capela Mor mais pequena, que depois foi demolida a quando da ampliação do templo, tendo-lhe sido adoçada não só uma capela maior, como também a enfermaria, ou o hospital, e a torre. O barroco está ligado à emergência de novos géneros musicais a que se associam espaços apropriados para a produção de música. Trata-se da ópera, o espetáculo da ópera e o teatro à italiana, e da oratória, que está ligada ao oratório.
A ópera, curiosamente, enfim, conhece muitas conformações, os teatros de ópera, o teatro à italiana e a configuração do auditório, a certa altura, também experimenta a forma elíptica. E aparece um teórico, em 1782, Pierre Pat, que no seu Essai sur la musique théâtrale, sur l'architecture théâtrale, preconiza a superioridade da forma elíptica relativamente às outras formas. E o que é interessante é que nós, em Portugal, temos, previamente a esse ensaio, os projetos de Carlo Bibbiena para a Ópera do Tejo, que teve uma existência fugaz, como se sabe, e para o Teatro Real de Salvaterra, e também que depois será adotada mais tarde, desta mesma forma, no Real Teatro de São Carlos e no Teatro de São João do Porto. A oratória está ligada à congregação do oratório e deriva dos Laudi Spirituali promovidos por São Filipe Neri, que eram compostos e representados por músicos da congregação. A congregação do oratório estabelece-se em Roma, na igreja de Santa Maria em Vallicella, que é um templo que tem uma planta jesuítica, portanto, cujo modelo é Il Gesù, de Roma. Nós temos alguns exemplos aqui no Porto, como seja a Igreja dos Grilos, São Bento da Vitória ou São João Novo. Mas, na verdade, rapidamente se sente a necessidade de criar um espaço mais contido, que vai surgir ao lado da Igreja de Santa Maria em Vallicella, que é precisamente o Oratório dei Filippini, projetado por Borromini. Embora esse espaço não seja de planta oval, ele já tem uma oval na sua cobertura e insinua realmente a preferência por essa forma. E depois, a seguir a esse espaço, sucedem-se uma série de igrejas oratório da Companhia da Ordem de São Filipe Neri, nomeadamente em Itália, em Siracusa, em Macerata, em Camerino, em Génova, também em Espanha, em Cuenca e Málaga, e saliento uma particular, que é o Oratório de São Filipe Neri, em Cádiz, que poderia ter sido do conhecimento de Nasoni, na medida em que, quando fez a sua viagem de Valeta para o Porto, Cádiz era um porto importantíssimo, onde certamente ele terá tido a oportunidade de conhecer esta igreja. Quando Dom Jerónimo de Távora, em 1731, apresenta à Irmandade o projeto de Nasoni, que foi aprovado por unanimidade pelos mesários e por 120 irmãos, isso prova bem que este projeto arrojado foi muitíssimo bem aceito. E porque, na verdade, uma planta oval correspondia a duas coisas. Uma é a questão, garantia ainda a centralidade, mas ao mesmo tempo anunciava, é como se tivéssemos realmente uma transformação de um espaço circular que puxamos um diâmetro e assinalamos um percurso. E esta ideia de percurso é fundamental e está ligada à tradição da arquitetura religiosa ocidental. A centralidade é fundamental e está ligada ao culto mariano, está ligado ao culto de São Pedro e está ligado, como vimos, a São Filipe Neri. Portanto, os três padroeiros que estão na base da Irmandade dos Clérigos. Portanto, esta igreja de planta oval terá tido, porventura, uma aceitação ainda maior por parte daqueles irmãos que estavam ligados à Irmandade de São Filipe Neri. Até porque era um contraponto à Igreja dos Congregados, presa à tradição maneirista. É claro que não se conhece nenhum evento ligado à representação de uma oratória no oratório da Igreja dos Clérigos, não é? Mas é tentador conjecturar que uma oratória como, por exemplo, La Giudita, de Francisco António de Almeida, estreada no Oratório dei Filippini, em 1726, portanto, 5 anos antes da apresentação do projeto Nasoni, assentaria como uma luva a esta caixa acústica dos clérigos e, portanto, alcançando uma simbiose perfeita entre a música e a arquitetura, tal como, de certo, se sentiu em Roma.